É muito bom poder compartilhar esses momentos assim. Acredito que esse fato de termos que utilizar mais as mídias, os sistemas eletrônicos, ampliou muito mais os contatos. Por mais que diminuíram aí as nossas saídas, grandes saídas a campo, encontro dos grupos e tudo mais, por outro lado, aproximou muitas pessoas através desse sistema online. Então, nós estamos conseguindo interagir diretamente com muito mais pessoas. Então, é realmente um prazer poder estar aqui cooperando com vocês dentro de um entendimento que é uma área que eu estudo, trabalho e atuo há muito tempo. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, para tentar dar uma sinopse desse contexto todo que nós vamos trabalhar, que é a projeção da consciência, né? A projeção da consciência a nível astral e mental, que é o que nos foi solicitado. E, a partir disso, a gente abre as perguntas e vamos construir um entendimento em comum, né? Trocando aí as impressões que cada um tem, os entendimentos que cada um tem, para poder aprofundar a quanto o grupo desejar. Dentro do processo do contato, dos grupos de contato, a projeção astral, a projeção mental, elas são ferramentas fundamentais. Então, muitas vezes se acha que trabalhar com grupos de contato e tudo mais é só sair a campo para ver as naves, ou ter contato com os guias, ou o top do negócio é entrar no Chandra e tudo mais. Mas esses mesmos seres nos ensinaram que a maneira mais íntima de estabelecer conexões duradouras com eles é através da projeção. Então, eu dedico muito da minha vida a esse tema, a ensinar e estimular as pessoas a buscar se projetar, seja no astral, no mental, ou os outros tipos de projeção que nós vamos ver aqui, para estabelecer uma comunicação e uma relação duradoura com esses seres. Porque estabelecer contato, gente, não é uma coisa difícil. Basta ter um pouco de dedicação, um pouco de empenho, que você estabelece contato com esses seres que nos visitam, esses irmãos mais velhos. O difícil é manter o contato. O difícil é poder mantê-lo. Né? Então, a gente estabeleceu essa comunicação com eles há mais de 40 anos e conseguimos manter até hoje. E isso se mantém graças a uma dedicação, a um empenho, a um trabalho, a uma disciplina. Então, se você consegue manter essa relação de uma maneira próxima, ela vai se mantendo. Agora, se a gente desvia os caminhos ou faz outras coisas, o contato também perde a razão de existir. Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre o universo da projeção e como que ela pode nos ajudar dentro dos trabalhos dos grupos de contato. Eu vou tentar compartilhar minha tela e qualquer coisa vocês me avisem. Creio que vocês estão podendo ver, né? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, e a tela está no ar. Ótimo, grato. Então, o tema hoje que nós vamos conversar é sobre projeção astral e projeção mental especificamente. São duas ferramentas que nós usamos muito nos grupos de contato, e inclusive agora, nesse advento que nós estamos vivendo, aí, que as pessoas estão mais em casa, é incrível a quantidade de experiências que nós estamos fazendo com pessoas, com grupos de pessoas, de projeções conduzidas, tanto astral, mas fundamentalmente as projeções mentais. Inclusive é um empreendimento que o Sisto Paz também mergulhou a fundo e está fazendo muito com os grupos, com as pessoas, justamente para aprofundar o contato. Então, nós temos que partir do pressuposto que nós somos seres multidimensionais, e nos esquecemos da importância disso. Talvez o mais importante do processo todo seja começar a lembrar disso. Nós não somos somente seres com um corpo físico atuando na tridimensionalidade. Nós estamos aqui manifestos momentaneamente com esse corpo físico, mas nós somos seres que temos uma multidimensionalidade que existe em nós, e somos nós. Assim como o corpo físico é um corpo energético, que tem uma vibração e ela se manifesta como matéria concreta, como nós conhecemos, também nós temos nossos aspectos mais sutis,
que nós chamamos de corpos mais sutis, que são a mesma matéria, só que mais acelerada, num nível que vai adquirindo uma sutilidade e ficando mais difícil de perceber quando você está com a tua consciência focada somente na tridimensionalidade, né? Nas situações desse mundo tridimensional que a gente vive. Então, nós temos que começar lembrando que nós somos seres multidimensionais, nós somos seres que se manifestam em múltiplos níveis de vibração, e isso somos nós. Nós não somos somente uma estrutura orgânica com 5 sentidos rudimentares e achando que entende o universo. Na verdade, tem muito mais do que isso em nossa formação, em nossa conformação. Eu costumo sempre falar assim que nós somos um complexo de um grande computador quântico, biológico. E nós temos um potencial fantástico, além de qualquer computador já criado, por mais que ele seja quântico também. Então, as potencialidades que o ser humano tem são muito grandes. E através do contato com esses seres, com esses guias, você vai descobrindo esse universo que tem dentro e fora de todos nós e que nós interagimos. Só que a grande maior parte de todos nós, da população como um todo, ignora esse fato, né? E vive submisso somente às questões muito básicas de sobrevivência, principalmente. Então, a projeção da consciência, né, que é a colocação da nossa consciência nos níveis sutis, é conhecer os nossos níveis mais sutis e colocar a nossa consciência lá, é conhecido há muito tempo. Porém, era um assunto envolto nesses mistérios iniciáticos. Para você ter acesso, você tinha que fazer parte de uma sociedade iniciática, de um grupo esotérico, normalmente mais fechado, ou uma instituição toda organizada e tal, ou entrar em algumas filosofias avançadas. E isso era restrito, né? Muito poucas pessoas tinham acesso. E quando colocava isso em exposição para a sociedade, era todo carregado de simbolismos, informações que às vezes eram duvidosas ou até mesmo falsas, né? E isso foi mantendo esse conhecimento, essa base da nossa existência oculto por muitos séculos. Por muito tempo se tratou desse tema com todo um ar assim de mistério negativo, gerando medo. E até hoje muitas religiões e tal pregam medo em relação à projeção da consciência, mas esquecem que nos seus próprios livros, nos próprios livros sagrados, está lá, né, a projeção da consciência presente, né? Vamos e venhamos na nossa própria Bíblia, né? Está cheia de citações de pessoas, de profetas levados em projeção, né? Levados em espírito, como eles chamam. Então, é uma coisa muito importante, inerente ao ser humano e que nós devemos conhecer um pouco mais a fundo. Então, por definição, basicamente por definição, a projeção significa ter consciência da sua presença em outras realidades ou dimensões. Isso é projeção da consciência. Projeção da consciência não é sair no astral, como muita gente tenta simplificar. Não. A projeção no plano astral é uma delas. Existem várias outras. Então, a projeção significa ter tua consciência locada e percebendo a sua própria presença em outras realidades que estão junto com você interagindo e normalmente você não percebe, e até mesmo em outras dimensões paralelas, que seriam universos paralelos. Nós vamos entrar nisso mais para frente. Dentro da projeciologia se chama projeção da consciência, no esoterismo, viagem astral, fica uma coisa muito rudimentar, né? Viagem astral. Bom, viagem astral não quer dizer nada, né? É só um aspecto desse potencial humano. Na teosofia se chama projeção astral, na parapsicologia se fala experiências fora do corpo. No espiritismo, normalmente nos livros está tratado como desdobramento, desprendimento espiritual ou emancipação da alma. Dentro da Ordem Rosa Cruz é chamado de viagem da alma, projeção do corpo psíquico ou corpo emocional. E na projeciologia em si, que já foi citado em cima, essa é citado como projeção da consciência e foi adotado aí dentro do pessoal da projeciologia.
Antes de mais nada, seria interessante a gente entender os veículos de manifestação da consciência. Então, a nossa consciência, ela se manifesta em muitos veículos, mas nós vamos tratar somente dos veículos do universo material. Os veículos que interagem com esse universo material em que nós atuamos e que temos a maior parte da nossa consciência interagindo, às vezes, pelo menos, não sempre, mas às vezes, nesses vários níveis de percepção, seriam o nosso corpo físico, corpo astral e corpo mental. Então, o corpo físico é a nossa manifestação orgânica no plano físico. Aí temos um corpo etérico, eletrônico, que é o nosso corpo vital, que mantém todas as células, os organismos, tudo estruturado e tem essa conformação que nós adotamos aqui, nos manifestamos na tridimensionalidade. Dentro e fora dessa manifestação, um pouco mais amplo que ela, nós temos o corpo astral, que é um corpo totalmente energético, onde nós percebemos os nossos chakras, pontos de luz, locais onde a acupuntura usa ali para fazer seus tratamentos e tal. E temos também um corpo mental, que é uma estrutura mais ovoide, um pouco mais ampla que nós temos, também material, com uma vibração um pouco mais sutil do que a astral, chamado de plano mental inferior, que seria a sede da nossa personalidade, a sede do nosso ego atual. Através desse corpo mental inferior, é que nós começamos a perceber que somos um indivíduo, que nascemos aqui no Brasil, em Minas Gerais, em 1981, e que temos um nome X, da família tal, e que vive de tal forma, e que segue uma vida naquele esquemão da família, e naquele jeitão, e interage com essa sociedade. Então, essa pessoa, transitoriamente, ela usa esse mental inferior para se individualizar e ser um indivíduo manifesto interagindo. Então, esses são os corpos que nós usamos nesse momento transitório. Se nós formos estudar o que os guias extraterrestres nos ensinam, nós vamos entender que eles tratam essa questão de uma maneira igual a nós falamos agora há pouco, em relação ao universo material, porque eles dividem o universo material em corpo físico, corpo astral e mental inferior também. Isso tudo manifesto nesse universo material. E sujeitos, né, e comandados por 7 leis universais, que todos aqui acredito que já estudaram bastante. Né? No guia de práticas, ou mesmo em outros locais, se fala dessas 7 leis universais: lei do mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa, efeito e gênero, que são as bases da estruturação do universo material. São como se fossem leis da física. Assim como nós temos na física a lei da inércia, né, que um corpo, num determinado momento que gira, ele gera uma inércia, assim como nós pegamos um corpo e derrubamos e a gravidade puxa, como uma lei da física, essas 7 leis, elas regem todo o universo material. Em todas as nossas ações, em nossos pensamentos, emoções e tudo que nós vivemos aqui. Mas esses seres nos dizem também que, dentro e fora do universo material, como se isso interpenetrasse o universo material e fosse mais amplo, existe um universo mental, um universo de 3 dimensões, cujas leis são vontade, sábia criação e experiências, e nós temos manifesto nesse universo mental o nosso corpo mental superior, ou a supramente, que é a sede do nosso eu superior, do nosso mestre interior, do nosso verdadeiro eu, aquele que não que migra de corpo em corpo, encarna várias vezes aqui no universo material e se mantém sendo ele mesmo. Então aqui estaria o nosso mestre interior, nosso eu superior, aquele que somos nós de fato. E aqui os momentos transitórios que nós vivemos no palco da vida orgânica na tridimensionalidade, que depois que abandonamos, tem todo um processo aí que se retorna essa conexão para depois nascer de novo, e assim vai por infindáveis vezes, para que o ser vá aprendendo e transcendendo. Mas eles também dizem que nesse mesmo universo mental, nós temos mais uma manifestação que se chama alma,
que seria a sede de todos os arquivos, de todas as experiências que nós passamos em todas as vidas, desde que começamos a existir aqui. Então, essa alma seria como se fosse nosso registro akáshico pessoal. E temos também o espírito, que é o som primordial, a energia que criou a nossa individualidade. Então, nesse corpo espírito, nós já temos uma individualização. E essa individualização é aquele som que nós emanamos, chamado nome cósmico, ele nos conecta ao espírito, que é o primeiro som gerado na criação da nossa individualização. Ampliando um pouco mais, temos o universo material, dentro e fora dele, um ângulo maior, temos o mental, e dentro disso tudo, e ampliando mais ainda, temos o terceiro universo, segundo esses seres, que é o universo espiritual, aonde nós temos um corpo chamado essência, que seria, talvez, num linguajar mais comum de se entender, seria como a nossa mônada, a energia primordial que gera a vida. Então, esse universo espiritual, ele interpenetra tudo e está conectado com tudo ao mesmo tempo. Então, esses seres trabalham dessa forma. É essa língua que eles entendem quando vocês forem conversar com eles. Mais ou menos por aí que eles vão passar as informações e você, com esse conhecimento, por mais que seja meio linear, meio cartesiano, você vai conseguir entender coisas que eles nos falam sobre os universos, sobre as dimensões, sobre os corpos e tudo mais, porque o diálogo com eles é um pouco complexo, cheio dessas coisas. Então é bom a gente ter entendimento para conseguir ter aí uma projeção astral, uma projeção mental, dialogar com esses seres e entender o que eles estão te falando também. Então, os tipos de projeção que a gente trabalha são esses 5 aqui. A projeção astral, propriamente dita, que é quando você deixa o corpo físico dormindo ali num sofá, numa cama, né? E você sai do corpo físico com o teu corpo astral e carrega junto o teu corpo mental, individual. Então você anda por vários locais, mas você perde a condição de mexer o corpo físico. É como se o teu físico ficasse ali dormindo ou num coma, né? Não consegue mexer, você está desconectado dele. Por mais que exista a conexão natural que mantém a vida, né? Existe o cordão de prata que interliga todos esses corpos. Mas quando você se projeta no astral, você não consegue mexer ali o corpo físico. Já na projeção mental, você se projeta somente com o teu mental inferior. E o teu corpo fica com o astral conectado. E você projeta o teu corpo mental, então você consegue estar sentado em algum lugar, projetar teu corpo mental, viver experiências, ter conexões com esses seres, ou o que bem entender dos teus experimentos, da tua pesquisa, e você não perde essa conexão com o teu corpo físico. Você consegue ainda mexer o corpo, fazer mudras, dar uma espreguiçada, olhar para o lado e ao mesmo tempo continuar projetado. É uma capacidade fantástica, por isso que eu adoro ela. Temos também a projeção física, que é quando nós desenvolvemos a habilidade de fazer uma coisa que também, assim, rusticamente, as pessoas chamam de bilocação. É quando a pessoa está em 2 locais ou 3 locais ao mesmo tempo. Isso é muito comum se ouvir nos relatos dos santos, dos grandes seres da nossa história, seres iluminados, que estavam atuando em um local e, ao mesmo tempo, num outro local bem longe, também estava atuando ao mesmo tempo, realizando atividades envolvendo a humanidade, o meio ambiente, os animais e tudo, de uma maneira que eles estavam ali concretamente, eles conseguem multiplicar seu físico e aparecer. Isso é uma capacidade que os mestres ascensionados têm, que os santos aí que a gente conhece, grande parte deles manifestou essa projeção física, então isso é possível também. Existe a projeção holográfica, que é quando, através de uma técnica específica, nós nos deslocamos a um local específico que nós conseguimos criar a realidade. A holografia, ela seria uma capacidade que nós temos de utilizar a lei do mentalismo de uma maneira muito eficiente e co-criar a nossa realidade, mudando o nosso passado, inclusive, alterando situações e moldando o nosso amanhã. Então, é uma projeção bastante utilizada
por quem trabalha com cocriação, com quem busca cocriar uma realidade mais pertinente a determinada situação. Por exemplo, quando nós fazemos práticas de irradiação para o planeta, para alterar determinadas situações que estão acontecendo no planeta, é uma espécie de projeção holográfica básica, vamos dizer assim. Né? Ela seria uma espécie de projeção básica na qual a gente faz ali uma irradiação para alterar determinados fenômenos que acontecem no planeta como um todo, numa sociedade, em um determinado local, através das irradiações, que seria um começo do entendimento da projeção holográfica, aprender a trabalhar com irradiações. E aí nós temos, por último, a projeção dimensional, que é quando nós conseguimos interagir com outras dimensões, seja com o corpo físico, ou seja com o corpo astral ou mental. Então, através de determinadas práticas e conexões com esses seres que a gente entra em contato, porque as dimensões, elas têm guardiões, você não acessa assim porque você quer, você tem que ter a permissão de um guardião, a permissão de alguém que cuida dessas conexões, e através dessas permissões você acessa outras dimensões. Então, se nós queremos acessar a quarta dimensão, que é uma dimensão onde os seres atuam muito, tanto que os guias extraterrestres, na sua grande maioria, dizem que eles são seres de quarta dimensão. Se eu quero atuar nesse nível, eu tenho que ter uma permissão deles e, através de técnicas específicas, poder ir com eles para esse outro local, inclusive com o corpo físico. Né? Mas também pode ser feito em projeção astral ou em projeção mental. Só que é outra dimensão, não tem relação com a tridimensionalidade que nós estamos hoje. Então, visto aí esses 5 tipos principais, nós vamos focar agora nos 2 que vocês pediram, que a gente conversasse a respeito, que o grupo está estudando essa área, né? Então, o nosso corpo físico, ele pode ser definido como uma vestimenta organomineral formada pelos componentes de um determinado planeta tridimensional com suas leis relativas ao plano em questão. Isso é uma definição que mostra o que seria um corpo físico, porque nós podemos estabelecer comunicação com seres que vêm de outros planetas e a composição do corpo tridimensional e da vestimenta organomineral que ele usa é diferente da nossa. Ela não vai ser os mesmos componentes que tem no nosso corpo físico, vão ser outros componentes. Então, é bom entender que existe essa diferença, e você percebe isso no tato, nas relações com eles, existe toda uma diferença aí que envolve cada raça e cada ser que você vai entrar em contato. E as diferentes partes que constituem o corpo, no caso humano nosso aqui, tridimensional, elas se interligam, interrelacionam, todas estão conectadas entre si, tem um certo comando de um sistema nervoso central e, basicamente, milhares e milhões de reações químicas constantes. Milhares de reações químicas constantemente acontecendo para que o corpo biológico, físico, tenha suas ações, seus reflexos, sua manutenção e tudo mais, além de bilhões de micro-organismos que convivem com o nosso corpo orgânico e sobrevivem graças à existência desse corpo que nós utilizamos. Então, nós somos um complexo de micro-organismos que estão em equilíbrio nessa homeostase toda que compõe essa vestimenta organomineral nossa. Então, ela é bastante complexa e maravilhosa de ser estudada, né? Conhecida mais a fundo. Esse corpo físico, né, ele também está baseado, deixa eu arrumar aqui que talvez vocês estejam vendo, aqui, vocês vão conseguir ver melhor, acho. Esse corpo físico também é o veículo que nós temos como referência, né, a manifestação mais densa que a consciência que somos nós possuímos e que nos dá uma referência de onde estamos, como somos, etc. e tal, né? Por mais que o somos, ele é baseado em códigos genéticos que são transferidos de uma pessoa a outra, e famílias e tal, e a gente tem essas aparências baseadas na genética familiar, que não quer dizer que seja a nossa aparência real. É uma aparência momentânea desse ego momentâneo.
Então, esse corpo físico sustenta em sua estrutura todos os veículos sutis. Então, dentro e fora da gente tem esses veículos sutis todos, e todos conectados por vários pontos, vários vórtices de conexão, sendo que os mais populares, mais conhecidos, são os 7 chakras na coluna vertebral, né? Que nos conectam com todas essas dimensões, dimensões não, esses planos nossos, que a gente se manifesta. Então, aqui tem os chakras, que vocês já estudaram, já estão cansados de estudar isso aqui, mas é sempre bom dar uma revisada, né? Todos eles, buscamos sempre trabalhar com eles equilibrados, não desprezar nenhum deles, porque todos são importantes e tem que trabalhar em harmonia, porque eles nos conectam com a Terra e eles nos conectam com o cósmico. Então, é a nossa antena. A nossa antena seria essa conexão de todos esses pontos em harmonia. É assim que funciona a antenagem. Só para ilustrar, não esqueçam que nossos grandes irmãos peludinhos também têm chakras, né? Então, os animais também têm seus chakras em locais um pouco diferentes, mas eles têm aí os chakras situados em locais do corpo dele, da mesma maneira que nós, e estão aí interagindo, têm sua individualidade, feliz da vida, e estão crescendo conosco. Aí nós temos o corpo etérico. O corpo etérico ele fica próximo ao corpo físico, nunca ele transpassa mais que 2,5 centímetros, é muito fácil de visualizar o corpo etérico, e ele seria o nosso corpo vital, é a fonte da vitalidade física, né? E a nossa conexão com os outros níveis energéticos. Então, é um corpo eletrônico, totalmente feito de uma forma em que ele agrega todo esse complexo multidimensional que somos nós. Então, o corpo etérico é muito importante, mas ele é uma interconexão, é como se fosse uma interface. Então, ele está aí, situando próximo do corpo, é fácil de ver e tudo mais, e as desarmonias que possam ocorrer neste corpo energético aí, normalmente acaba se manifestando no sistema orgânico, né? Um desequilíbrio nesse corpo etérico pode virar uma doença ou algo do gênero. Então, ele está por toda a extensão do corpo, muito próximo, facinho de você enxergar, até com os olhos físicos aqui é fácil de ver. E aí nós temos o corpo astral. O corpo astral, ele seria uma contraparte similar ao corpo físico, o qual se assemelha, inclusive, ao corpo físico, né? Coincide minuciosamente o olho, o nariz, a boca e tal, porque o corpo astral, ele é moldável, e ele é moldado pela nossa mente. E se nossa mente nos enxerga daquela forma, a gente nos observa e auto-observa, inclusive a roupa que estamos usando, quando nos projetamos com o corpo astral tem essa aparência. Então, eu sempre digo para o pessoal, né? Quando você se projeta no corpo astral, o normal seria projetar sem roupa, né? Só você. Mas, de repente, você está com a mesma roupa que você estava dormindo, ou fazendo aquela prática, ou você encostou no sofá ali e está com a mesma roupa. É porque, automaticamente, a tua mente já tem um padrão em que ela observa, ela sabe que você está com aquela roupa e ela cria essa vestimenta que você usa. Da mesma forma, ela cria a nossa aparência. Nós somos o que somos porque estamos vendo o que somos. E quando estamos projetados no astral, tomamos essa forma que normalmente nos identificamos como sendo nós. Então, por isso que esses corpos são mais moldáveis, o astral, o mental. A diferença, basicamente, está na constituição da matéria astral. Ela vibra numa frequência mais sutil e é infinitamente mais refinada e acelerada, principalmente, do que a matéria física do nosso corpo, né? Então, a energia astral está aqui, ó. Ela está por toda a extensão do corpo, é mais ampla, tem locais que ela é mais forte, mais fraca, você vai ver ela assim, é muito lindo ver um corpo astral. Tem gente que chama de corpo emocional, porque é um corpo que responde muito às emoções, as sensações, as emoções que você tem, nossa, elas dão flashes de luz no teu corpo astral. Então, uma energia de prazer,
né, de felicidade, de alguma coisa que você viveu, dá aquele flash de luz, assim, né? Então, por isso que se diz que ele é um corpo emocional, é porque ele reflete muito o que nós vivemos a nível emocional. E uma outra maneira de ver o corpo astral é assim também, né? O que comumente nós chamamos de aura. Estaria por aí. Então, se o nosso corpo astral é um veículo que nós usamos de matéria extrafísica, ele é invisível aos olhos físicos, né? Invisível ao tato nosso, rotineiro. Se você trabalhar e desenvolver suas habilidades, você vai conseguir ver e vai conseguir sentir ele. Mas, normalmente, na rotina diária, a grande maioria das pessoas que não trabalham com isso vão ver que ele é uma coisa invisível e intangível. Assim, o corpo astral coincide com o corpo físico durante as horas em que a consciência está desperta, no dia a dia. Mas, quando vai dormir, nos sonhos, os laços que mantêm o veículo de manifestação se afrouxam e o astral se desloca. Todos nós passamos por isso todas as noites quando dormimos, ou os dias, tanto faz. Essa separação constitui o fenômeno da chamada projeção, e ele pode ocorrer não somente durante o sono, mas também numa meditação, numa concentração, num transe, num desmaio, sob a influência de anestésicos, né? A pessoa lá no hospital, uma pessoa em coma, ela projeta-se no astral, ela vive nesse plano astral. E o corpo mental? O corpo mental ele tem uma estrutura parecida com essas aqui, uma estrutura mais ovoide, formando uma cúpula que nos envolve, tanto embaixo, né, como em cima, embaixo dos pés, acima da cabeça, nas laterais, é como se fosse um ovo. Se nós observássemos somente o mental das pessoas, seria um monte de ovo, andando de um lado para o outro. Mas é muito lindo, porque você consegue ver na transparência do corpo mental os corpos energéticos e a pessoa ao seu centro. É um corpo extremamente lindo de se observar, de ver. Então, tendo essas noções da base, para os fundamentos para o entendimento da projeção astral e mental, vamos começar a entrar um pouquinho nesse meandro. Então, a consciência expandida é o desprendimento temporário desses veículos, né, de manifestação, seja o corpo astral, seja o corpo mental. Eles se desprendem do corpo físico. Então, é como a gente diz, a consciência se expandiu. Esse desprendimento pode se dar ao corpo mental e astral junto, que é o que nós chamamos de projeção astral, porque daí perde a conexão com o corpo físico, ou então somente uma projeção mental separada. Aí você não perde a conexão com o físico. Você continua também com o físico, sendo possibilidades de realizar atividades. Então, como que se dá a projeção do corpo astral? Lógico, essas técnicas sempre você tem que ter rotina de trabalhar, se é uma coisa que para você já é beabá, né? Você tem que fazer práticas de respiração para acalmar seus pensamentos, né? Começar a equilibrar teu corpo, entrar em harmonia, entrar numa frequência adequada, fazer as práticas de proteção, normalmente a nossa cúpula, que todos aqui acredito que já façam, a cúpula de proteção, um relaxamento envolvendo o corpo como um todo, uma concentração e uma meditação. Basicamente, esses elementos são fundamentais que você tenha eles como rotina de vida para ajudar a ter consciência na projeção astral ou mental também. Aqui é só para vocês descontraírem um pouquinho, mas verem que nos gibizinhos da Mônica também tem projeção, né? A Magali aqui, vendo ela dormindo, e ela se assusta. Nossa, olha eu lá, e ainda roncando. E ela vê que ela consegue levitar. E descobriu que estava fazendo uma viagem astral e que podia voar. Né? Então, está aí para as criancinhas não perderem esse dom, porque as crianças já têm. E nós adultos vamos castrando isso nelas. Né? Muita gente tem aquele medo, né? Ah, me projetei e agora o que vai acontecer? Alguém vai tomar meu corpo? Ou como que eu vou fazer para voltar para o corpo e tal? E tudo essas crendice boba que não leva a lugar nenhum. Né? É como se o universo fosse uma coisa aleatória. Não, é tudo perfeito. Tudo perfeito.
Então, os nossos corpos energéticos, que são a nossa manifestação, eles são conectados por filamentos de energia. Um nome popular que foi dado aí seria o cordão de prata, né? Então, ele seria ligado, ele liga os nossos corpos, inclusive o astral, e essa conexão, não tem como desfazer, ela existe e existe. Né? Ela só é desfeita quando da morte do corpo físico, que aí existe a inativação desse circuito aí, né? Então, é um circuito energético de ida e volta, e te conecta com o corpo físico, quer você queira, quer não. Né? Não adianta não querer voltar mais. Eu não vou voltar mais, não quero mais saber do corpo físico, tá louco de bom aqui no astral. Então não adianta, você tá ligado. É como se fosse um cordão umbilical que te liga à tua mãe. Tá ali ligado, não tem como você arrancar e desconectar. Então pode ver aqui os filamentos que se formam quando você se projeta, e quanto mais distante você vai do corpo físico, mais fino fica. Mas é um conjunto de filamentos, não é só um fio. Né? É um conjunto de filamentos como uma teia de energia que te conecta com o teu corpo físico inteiro. Não somente com a cabeça, ou só somente com o peito, não, é o corpo inteiro. Aqui eu vou passar rápido, gente, que já deve tá ficando meio cansativão para vocês, mas eu vou passar um pouco rápido aqui algumas experiências minhas para vocês me conhecerem também, quem não conhece. Então, eu comecei a ter experiências conscientes de projeção fora do corpo físico, conscientes, né, a partir de uns 8 anos de idade, mais ou menos. Mas eu já tinha experiências semelhantes antes, mais jovenzinho ainda. Mas a partir de uns 8 anos eu já comecei a entender melhor o que acontecia comigo, graças à ajuda de familiares, principalmente meu pai, a entender o que acontecia. Então, não foi castrado em mim esse potencial, por isso que ele se desenvolve nesses praticamente 55 anos aí de vida. Né? Hoje estou com 59, e quando era criança já saía, então é uma vida inteira, graças a uma boa condução familiar, sem haver castramento em relação às experiências que eu vivia. Lógico que, a princípio, quando você sai do corpo físico e no astral, você se depara com as coisas desse astral mais terra-terra. Terra-terra quer dizer o seguinte: você está aqui vivendo o teu dia a dia, né? Você vai, levanta, trabalha, faz as tuas coisas, vai lá, toma um negocinho com a rapaziada, bate um papo, volta para casa, não sei o quê, dorme. Então, essa é a tua rotina de vida. Quando a pessoa que vive só isso, e que a vida dela é isso, a meta dela é conseguir isso, quando ela deixa o corpo físico, por algum motivo, uma transição acontece, ela fica no outro plano, no plano astral, dessa mesma forma. Continua indo para casa, continua indo para o trabalho, continua indo no boteco, continua, sabe, fazendo as mesmas coisas. Então, quando você sai no astral muito raso, muito básico de uma cidade, você vê aquele mundaréu de gente que continua fazendo as mesmas coisas que fazia aqui, porque a consciência da pessoa está nisso. Então, quando ela transcende o corpo físico, ela continua fazendo as mesmas coisas. Então, quando você sai em projeção sem se trabalhar o suficiente, sem uma técnica específica que te jogue para um nível de vibração um pouco mais elevado do que ser terra-terra, você vai sair do corpo e vai se deparar com isso. Né? Então, comigo acontecia isso na infância. Né? Eu saía, via o meu quarto, meus irmãos ali, saía lá para fora e tal, e via as coisas do dia a dia, aquele troço meio sem graça. Né? Não tem nada a ver. E aos poucos fui aprendendo que eu conseguia voar, podia levitar e tal, mas tudo coisa brincadeira de criança. E quando eu dominei essa técnica, aí foi praticamente o meu brinquedo favorito, né? O meu prazer era sair em projeção para voar. Eu viajei por tudo que é canto que você possa imaginar. Sendo que era uma criança, eu não sabia direito nem o que era mapa mundi, nem o que são outros países direito, você nem sabe, né? Mas eu adorava dar rasantes na superfície do mar, entrar dentro do mar, por exemplo, ir lá nas nuvens, ir no meio de uma floresta. Eu adorava essas coisas assim. E eu vivia nesses padrões. Eu nunca tinha o mínimo interesse na cidade, nas pessoas, o que estão fazendo. Isso para mim não servia para nada. Então, esse processo de libertação
ele foi muito importante para mim, né? Por aprender a ver que eu era muito mais do que simplesmente aquele piá ali, que ia começar a ir para a escola, ainda tinha medo de ir para a escola e tal. E fui descobrindo, através de alguns seres que eu comecei a conversar nesses planos, que existiam certos exercícios energéticos que podia fazer fora do corpo. Eu comecei a ver que eu conseguia fazer aparecer luz na minha mão, conseguia colocar as duas mãos juntas e aparecer uma luz e fazer um facho entre as mãos. Comecei a ver que o meu corpo todo emanava luz conforme os pensamentos que eu tinha, e determinados pensamentos faziam ela expandir, determinados pensamentos faziam ela regredir e tal. E eu fui aprendendo a trabalhar com essas coisas e entender sobre essas coisas. E isso foi me aproximando de entidades de níveis mais elevados. Começou-se a aparecer para mim pessoas de um que nós chamamos hoje, né, de amparadores e tal. Para mim eram amigos do outro plano, umas pessoas muito jóia, uns velhão, né? Eu era uma criança, então para mim todo mundo era velho. Se o cara tivesse 21 anos ali fora do corpo, para mim era um velho. E eles me ensinavam praticamente tudo que eu fui aprendendo naquele período. Então começou um intenso treinamento nesse nível, aprendendo muitas coisas, interagindo com eles, conhecendo os locais onde eles viviam e desenvolviam suas tarefas e tudo mais. Até que bem mais para frente, muitos anos depois, eu já estava na faculdade, com 17 para 18 anos de idade, eu entrei com 17 anos, né? Eu conheci um ser fantástico, chamado Ramacharaka. Depois que eu fui descobrir que ele tinha livros publicados, que ele deixou livros aqui na última vida dele, e aparece como Yogi Ramacharaka. Então ali eu descobri o universo do yoga, e o quanto a yoga tem tudo ali escrito prontinho, desde uma Bhakti Yoga, uma Jnana Yoga, uma Raja Yoga, Karma Yoga, Yoga Integral, todas têm um complexo de sabedoria que explicava tudo o que eu estava vivendo. Inclusive as coisas que esses seres me ensinavam no outro plano estavam ali naqueles livros, e eu achava aquilo o máximo. Eu devorei esses livros de Ramacharaka, numa fase da minha vida, eu devorava esses livros, porque ali traduzia tudo que eu vivia, de maneira prática, no outro plano. E, lógico, com o passar do tempo, esse mesmo ser, o mestre Ramacharaka, começou a aparecer, né? Eu já tinha um grupo ali na faculdade, que nós nos reuníamos para fazer práticas e tal, e ele começou a se materializar para o grupo, ele aparecia no meio do grupo, porque é um mestre ascensionado, então ele consegue vir com um corpo materializado, né, fisicamente, porque os mestres ascensionados, a palavra ascensionar quer dizer foi, né, ou seja, cumpriu sua missão e não morreu. Cumpriu sua missão e simplesmente foi para uma outra realidade com o corpo físico deles. Então eles conseguem materializar o corpo onde eles bem entendem, através da projeção física. Então eles dominam essas técnicas. E eles conseguem vir, e se você tem uma afinidade, vira um discípulo, começa a trabalhar com as técnicas e tudo mais, eles vão aparecer para você e vão conversar, assim como o mestre Moria, mestre Serafis Bey, né, são seres que aparecem quando você está seguindo o trabalho com eles, eles podem tranquilamente aparecer para você. Até que no meu processo começou a aparecer essas criaturas aqui, ó. Comecei a conhecer criaturinhas diferentes, né? Inclusive uma delas que fazia parte e faz até hoje, né? Porque é um ser que nós ainda temos contato, um contato muito íntimo, inclusive já de vários grupos nossos. É um desses seres que são dos povos de Sírios. E eu comecei a ver que tinham seres de outros mundos, com outras aparências e tal, e que estão interrelacionados com o processo evolutivo da raça humana da Terra. Assim como tivemos várias experiências em locais intraterrenos com esses seres, conhecendo bases da Grande Fraternidade Branca, muitas aqui na América do Sul. A gente acessava, tinha aulas, treinamentos, via o que a Fraternidade realiza, como que nós poderíamos cooperar com a Fraternidade Branca aqui na superfície, nesse processo que a humanidade toda vive e tal. Então foram muitas, muitas experiências, eu busco narrar algumas nos meus livros, até que um dos grandes balanços assim que eu tive na minha vida foi lá no ano de 83,
quando apareceram não só os seres, assim, que eu via como seres que apareciam do outro plano, tudo lindo, tudo natural, mas começaram a aparecer naves nessas projeções. E essas naves desciam e seres saíam delas e entravam em contato conosco. Seres grandes, seres pequenos, vários tipos de seres. E isso, meu Deus, foi um parafuso jogado assim ao léu para mim, porque mexeu em todos os meus paradigmas. Porque, peraí, eu estava lidando com seres de outro plano e agora estou vendo nave. Mas por que vai usar nave no astral se você pode voar pelo astral sem precisar de nada? Aí esses seres se apresentaram dizendo que eles tinham um corpo físico como o nosso, mas eles podiam atuar em todos os níveis de frequência que eles bem desejassem. Eles poderiam pegar as naves deles e aparecer no plano astral, por exemplo, e interagir com as pessoas do plano astral, mas eles estão ali com o corpo físico deles, eles não estão projetados. Eles usam a tecnologia deles para acessar esses níveis mais sutis da matéria. Da mesma forma que eles usam essas mesmas máquinas para acessar outras dimensões, que é uma outra coisa, seria uma projeção dimensional. Aí eu fui conhecer esse universo deles, né, o que seriam os chamados chandras, que a gente fala aí nos grupos e tal, essas névoas que se materializam antes dos seres aparecerem para a gente, né, sempre forma uma neblina, e naquela neblina aparece o ser ali, seja numa projeção holográfica ou fisicamente mesmo. Então, os chandras, eles processo. E aqui nós tivemos a materialização de um desses seres pequenininhos, de Sirius, o Ing, em 1987. Aqui está desenhado pela minha filha, Ana Ariel, uma representação de como foi, né? Eu estava ali preparando uma palestra que eu ia dar para um grupo de agricultores sobre cultivo de abelhas, né? Criação de abelhas, e apareceu aquela névoa no quarto e apareceu um pequenininho desses aqui fisicamente. Os meus gatos ficaram loucos, saíram para fora, e esse ser me passou uma tarefa muito importante naquela época, 1987, sobre a convergência harmônica, que seria um grande cinturão que se formaria em volta do planeta Terra e que seria vital para que a Fraternidade Branca e a Confederação tivessem mais acesso aqui no planeta e poder ajudar de maneira mais positiva a humanidade. E foi realmente uma época de grande apogeu, né? Então, isso aqui, não vou perder muito tempo, mas tem toda uma história de um congresso que eu apresentei isso, e tinha pessoas lá que estavam trazendo essa mesma informação de outros países, foi muito legal. Tá, transcendendo a questão dos ETs aí, da Fraternidade Branca, vamos tentar entender a gente nesse processo. Qual que é a diferença entre projeção e sonho? Né, as pessoas menosprezam os sonhos. Ah, isso foi só um sonho que eu tive. Gente, pare, também não é só assim também. Tudo tem um porquê no universo, as coisas não são à toa. Então, projeção, vamos começar com projeção. Na projeção, a consciência tua, né, ela tem pleno domínio sobre si mesmo. Você tem consciência, você vai voar, você pula para voar, você vai fugir, você vai correr, você vai subir, você vai descer, você domina a situação. Né? Já no sonho, a consciência não tem domínio sobre aquilo que está vivenciando, é totalmente dominada pelo onanismo. Né? Você entra naquele contexto sem entender nada e continua lá dentro achando que entende tudo, mas não entende nada. Então, seria o sonho, que seriam imagens do teu subconsciente que são projetados na sua tela mental e você vive como se fosse sei lá, um filme, um cinema, e você está interagindo ali no cenário. Seria o sonho. No sonho, também, normalmente é difícil achar a coerência do sonho. É muito difícil. Por mais que tenha coerência, você não consegue encontrar. Né? Você tem que apelar para chaves arquetipais para entender o sonho. Né? Uma águia com uma cobra amarrada nos pés e uma pena vermelha no bico. E você fica, meu Deus, não tem nada a ver. Mas você vai estudar os arquétipos daquilo e vai ver que aquilo ali é uma baita de uma mensagem que o teu próprio ser interior está passando para você através daquela imagem. Né? Já na projeção, a consciência mantém seu padrão normal de coerência, ou até mais ampliado, porque você fica com um cérebro maior, ou seja, uma capacidade maior de entendimento das coisas através da projeção. Tanto que você pode usar a projeção
para aprender mais, para ser mais fácil entender lá os problemas de matemática, de biologia e tudo mais, que as pessoas se batem, né? Você faz o relaxamento, amplia, toma consciência do teu corpo mais sutil, você vai começar a entender com as sinapses energéticas mais sutis e você vai dominar um monte de conhecimentos que pareciam difíceis, se tornam muito elementares até. No sonho, predomina uma ilógica, né? E já na projeção, a consciência mantém seu padrão normal de lógica, ou às vezes até uma lógica mais ampliada. As coisas são muito coerentes, se entende as coisas. Você está aqui mesmo na vigília, tentando resolver problemas da família, de pessoas, sei lá o que você está tentando viver, que está difícil resolver o problema. Sai em projeção, meu Deus, é tão fácil resolver, é só fazer isso e aquilo, pronto, volta para o corpo resolvido, né? No sonho, nós temos a capacidade mental reduzida, porque a nossa ação no sonho ela é muito pequena, ela é muito parecida com a nossa ação aqui no corpo físico, ela tem uma certa redução. Já na projeção, essa capacidade mental é ampliada, tanto que você pode criar mil e uma história e fantasias, inclusive. Por isso que tem que ter práticas de concentração para que você aprenda a colocar a mente a teu serviço. Senão ela começa a criar mil e uma fantasia aí na projeção e você fica vivendo essas fantasias. E aí, para encerrar, né, vamos ver um pouco do corpo mental. Como que seria a projeção do corpo mental? Então, a projeção mental consiste nessa mobilidade que a nossa mente possui, que é muito, 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 muito ampla, né? E não tem necessidade de você levar o corpo físico junto, né? E nem o astral, você vai levar somente o teu corpo mental, vai fazer uma projeção mental. Pá! Então, ele te dá uma facilidade projetiva incrível. Utilizando nossa mente em exercícios disciplinados, podemos aguçar nossas percepções e ter projeções similares a uma clarividência, que você interage na clarividência. Isso nos permite ver outros níveis da existência e nos deslocarmos para outras regiões, onde vamos interagir com guias, amparadores, visando a nossa autoconsciência. Ah, então eu posso ter contato com os guias extraterrestres em projeção mental? Mas é lógico, eles ensinam isso para nós, está lá no guia de práticas. Então nós podemos ter contato com esses seres, nossos guias, nossos irmãos mais velhos e tal, a nível de orientação através de projeção mental, que é uma prática que eles usam bastante, inclusive. Mistura-se aí projeção mental com telepatia, inclusive, para esse contato com eles. E a projeção mental, ela consiste na nossa própria mente se deslocar sem esforço desse deslocamento, né? É como se fosse uma janela ou uma antena receptora de imagens selecionadas e podemos observar e perceber sem limites de distância. Seria uma espécie de clarividência também. Sem problema de tempo, espaço, acontecimentos que sejam de interesse nosso, sejam de preferência positivos, edificantes. Por exemplo, eu quero ter acesso aos registros acásticos do planeta Terra para conhecer um pouco mais da história da Terra. Simples, faça uma projeção mental, né? Faça uma projeção mental até os registros acásticos, que se situam mais ou menos na altura do cinturão de Van Halen, entre em sintonia com aquele local, com aquela energia, com aquela frequência e busque, né, informações sobre determinada época do planeta, e você pode vir a visualizar isso como se fosse um fenômeno de clarividência. Você consegue ver a história da Terra, a história da humanidade, o que você quiser, né? Só que exige práticas constantes, né? Você não pode simplesmente, eu brinquei de projeção mental, gostei aqui esses 6 meses, agora chega, não vou fazer mais. Daqui a 10 anos quer fazer de novo, vai ser difícil. Então, precisa prática, assim como andar de bicicleta, fazer exercícios, né? Quando você pega, depois de muito tempo, você fica todo doído, cai, né? Você vai precisar realmente se manter ali, lubrificando essas conexões tuas, para que ela mantenha-se sempre ativa. Então, mediante o relaxamento profundo, e esse relaxamento também tem respirações rítmicas profundas também, nós vamos começar a descobrir um sem fim de possibilidades que estão guardadas ali nessas faculdades adormecidas e que é um potencial que o ser humano tem.
É uma prática constante de acesso a outros níveis da nossa própria realidade. E não são fantasia, são coisas reais. Então, a prática da projeção mental em nossas meditações proporciona efeitos muito semelhantes à clarividência e à telepatia. Por quê? Porque você faz uma reunião e aparecem determinados seres, ou se projetam ali seres, ou guias mesmo se projetam naquele ambiente, você consegue vê-los, porque você está em projeção mental. Porque a projeção mental não implica que você saia do corpo. Você pode estar com a consciência tua no corpo mental, aqui no corpo físico. Você joga a tua consciência no corpo mental e você começa a ver outros níveis vibratórios e começa também a desenvolver a habilidade telepática, de conseguir conversar com vários seres que tenham línguas diferentes e tal, porque língua é uma coisa muito rudimentar. A telepatia é a língua universal. Então você consegue acessar através da telepatia e trocar informações com eles. Então, a projeção mental e a clarividência, elas estão intimamente conectadas. Por mais que a clarividência ela te deixa no local, vendo o que acontece, na projeção mental você consegue se deslocar para outro local. Né? Então, gente, talvez uma frase muito bacana seria essa aqui, né? Amemos uns aos outros, pois a melhor maneira de fazermos um contato com os seres extraterrestres é primeiro fazer um contato de amor conosco mesmos e com nossos irmãos terrestres. A partir desse ponto, nós estamos dando um aval, né? Um trampolim para chegar a um contato maior. Porque a projeção é algo natural, algo normal, algo inerente ao ser humano, mas exige técnica, conhecimento, experiência para se fazer. Nós também podemos conhecer muitos lugares. Ah, dizem que em Morlin tem uma base dos guias. Será que tem mesmo? Sai do corpo e vai lá, pronto. Ah, dizem que na Lua tem base não sei do que, tatatita. Gente, sai do corpo e vai lá ver. Pare de ficar perguntando. Então, é a melhor maneira de comprovar as coisas. Não tem melhor maneira. Eu considero uma libertação para nós, seres humanos, ter essa capacidade. Podemos também fazer novos amigos, né? Conhecer guias que trabalham em projetos, missões e tal, e começar a interagir com eles e atuar positivamente, sendo representando esse trabalho deles, né? Atuando junto com eles. Ou então, se a gente não quiser nada disso, simplesmente viver a nossa liberdade. Aprender que somos seres livres, curtir essa liberdade e essa possibilidade de sermos livres, livres semeadores da liberdade, do amor, da concórdia, da paz, né? Que são os valores sublimes que nos levam todos nós mesmo para uma libertação total enquanto alma. Então, pessoal, eu acho que a nível de apresentação era isso. E, em resumo, basicamente, a projeção mental e astral é isso que eu coloquei para vocês. Deu para entender, acho que um diferencial que existe entre elas e como elas podem ser um ferramental importantíssimo nos nossos trabalhos dos grupos. Né? Para não ficar aquela história assim, o pessoal sai para a saída de campo só para ver luzinha no céu, ou só para ver se a nave aparece. Gente, existem outras coisas que podem ser feitas também, e que muitas vezes dão mais resultados do que simplesmente ficar buscando luzinha no céu. Né? Então, obrigado pela atenção de vocês e estamos abertos às perguntas aí, Alexandre. Ô, Ema, a gente só tem a agradecer, né, imensamente esse carinho, né, esse cuidado todo conosco, e vamos às perguntas, né? O Alexandre, sou eu, né? Pergunta para você. Hoje, a maioria dos contatos com extraterrestres e intraterrestres acontece nas projeções, tanto astral ou mental? Com certeza, Alexandre, com certeza. Okay. Os guias, eles estão usando muito a aparição deles com as naves, né, ou mesmo em Chandras, só em casos muito específicos. Inclusive, tem uma determinação da Confederação, já que eles tomaram há quase 3 anos atrás, que as naves não se aproximem da gente mais que 7 quilômetros, inclusive, de distância. Então, é uma região da nossa
se for colocar a Terra e toda a estratosfera, né, ali a parte com oxigênio e tal, é um local onde já nem oxigênio tem mais da nossa atmosfera. Então a gente vê a nave, dá para ver a navezinha, né, ela pode fazer evoluções e tudo mais, mas eles não têm autorização de se aproximar demais, só em determinadas situações específicas. Porque o que a Confederação viu? Que o ser humano tem que agora fazer a sua parte, né? Eles vieram muito, eu fiz parte daquela geração que viu muita nave, viu muito ET, já pegou em nave, já pôs a mão no ET, sabe? E viu-se que o resultado foi ridículo, ridículo. Das pessoas que tinham contato de centenas e centenas de grupos e tal, resultava muito poucos que continuavam num processo de autoconhecimento, de busca de evolução interior e tudo mais. Virava uma coisa muito superficial, de corrida atrás de nave, sabe? Então, ao invés de fazer uma corrida atrás de nave, nós estamos num momento de transição planetária e nós temos que resgatar o máximo possível de pessoas. Qual que é a alternativa? Que a própria pessoa se autorresgate. Então, através das projeções, eles viram que seria o canal mesmo, para que através do esforço próprio as pessoas chegassem a estabelecer comunicação, contato e tudo mais, e lógico, vai evoluindo daí para os contatos mais íntimos, né? Gratidão, Manuel. A Ana Cristina, ela pergunta: como diferenciar a projeção mental de pensamentos criados por minha própria mente? Como saber se não é só uma viagem minha? Ana Cristina, aí em Minas eu escutei uma vez lá em Aiuoca, uma pessoa falou assim, nossa, tem gente que viaja na maionese, né? Eu achei muito legal e eu sempre uso esse termo, né? Achei muito bacana, porque às vezes tem pessoas que viajam na maionese mesmo, né? Enche de maionese no sanduíche, depois passa mal. Então, realmente, existe essa possibilidade de a gente entrar numa viagem e achar que aquilo é real. Então, os parâmetros que nós usamos para diferenciar as coisas é ter uma certa disciplina, uma constância e uma prática. Né? Com essa constância, essa prática, essa disciplina, você vai ver bem a diferença de quando você está vivendo realmente uma projeção mental ou astral e quando você está vivendo uma criação mental tua ou uma imagem subconsciente ou onírica. Então, isso a gente descobre através da prática. Né? E para diferenciar isso é só sentindo mesmo, porque na projeção mental você interage com a situação, você não só vê. Muita gente acha que a projeção mental, a pessoa só está vendo os troços, né? Não, você interage com as coisas. E você vive como se fosse num filme em 3D, mas você está dentro do 3D. E você consegue dar zoom. Quando você vê uma determinada situação, você consegue dar um zoom naquela determinada situação, consegue ver o, sei lá, o buraco do poro da face da pessoa. Isso é uma projeção mental. É quando você consegue interagir de uma maneira muito dinâmica e aos seus comandos, e ao mesmo tempo aquela cena, você vê que é algo que está acontecendo de fato, e não é uma criação tua. Então é só vivendo mesmo para definir claramente. Mas essa interação direta nossa, ela é um dos parâmetros para a gente saber se está sendo uma viagem na maionese ou está sendo algo concreto. Gratidão. O Miguel Arcanjo pergunta: há exercícios para projeção mental? Aí eu até comento, né? Lá no seu canal, teria lá um exercício, por favor? Isso, tem sim. Então, é só entrar no meu canal do YouTube, é Emanuel Sanches, autor, esse nome que está aí, mais um autor do lado ali. Então, nesse canal meu do YouTube tem N lives, pequenos trechos, né, retirados de lives, inclusive sobre tópicos específicos, e ali você vai ver todas essas informações. Inclusive, a gente faz 3, 4 vezes por ano, a gente faz cursos gratuitos abertos. Agora, no final de agosto, nós vamos ter uma semana de projeção, né, que todas as pessoas podem acessar e ali nós passamos as técnicas, fazemos juntos com o pessoal que está participando, essas técnicas todas, seja de projeção astral, mental, as outras, a gente faz, conduz e as pessoas aprendem a fazer. E a gente está tendo resultados maravilhosos. Todos os dias chegam relatos para nós de pessoas que estão conseguindo fazer pela primeira vez, depois de anos ou décadas tentando, conseguiram ter êxito em projeções mentais, astrais e outros tipos de projeção. Então, o que eu posso te orientar é isso, existem técnicas para tudo,
E essas técnicas sendo feitas da maneira adequada, elas dão resultado sim ou sim. Ok. A Maria Simone pergunta: quantas vezes podemos ter projeção astral consciente numa semana? Há limites? Não tem limite. Para mim é 7 dias por semana. Né? Ok. Então, tem pessoas que saem 2 vezes por semana, uma vez, depende. Tudo depende do que você está fazendo, e da prática que você tem, e do tipo de energia que você está trabalhando. Se a pessoa se projeta do corpo físico somente para ver o que está acontecendo no mundo, as histórias, coisa da vizinha, do emprego, não vale muito a pena, né? Nem tem por que ficar saindo. Mas, se você começar a interagir com situações um pouco mais sublimes de ajuda a pessoas, de amparo a outras pessoas, ou de resolver certas questões junto com seres que estão trabalhando aí no astral e estão se batendo e está faltando mão de obra, gente, está faltando gente para ajudar. Não é muita gente que está trabalhando aí, falta gente para ajudar. Eu sei porque eu vivo isso, né? E eu coopero em projetos diferentes aí que estão buscando ajudar pessoas que estão falecendo e estão ficando muito perdidas, sabe? A nível de orientação e tal, você pode dar palestras, cursos e tal, no outro plano. Isso aí daí realmente vale a pena. Vai fazer algo que você vai cooperar e ao mesmo tempo vai aprender muito. Aí vale a pena sair sempre, quando puder, pode sair. Excelente. A Jane pergunta, né? Boa noite, Manuel. Boa As noite. práticas de visualização também podem ser consideradas holográficas também, ou só as radiações que são? Então, Jane, boa noite. Então, as irradiações, elas são a base da projeção holográfica, né? Você começa a fazer irradiações justamente para treinar, acessar um nível mais elevado da projeção holográfica e aprender diretamente o que seria uma cocriação de uma realidade. Mas a irradiação já é o primeiro caminho nesse processo. Né? Então, trabalhar com a irradiação te permite um aprendizado e uma canalização de energia e um foco a nível de concentração que vai te habilitar a fazer projeções holográficas bem avançadas. Ela perguntou uma coisa antes, né, Alexandre? O que era antes? Ela perguntou se as práticas de visualização são também consideradas holográficas ou só irradiações. Visualizações? Tá. Exatamente. Então, é isso aí. As visualizações que você falou são as mesmas irradiações, né? Elas servem para treinar foco. Tanto que tem gente que tem dificuldade de fazer irradiação, né? A pessoa, vamos fazer uma irradiação porque está vindo um furacão ali nas Bahamas, né? Então, junta todos os grupos do mundo e vamos fazer irradiação para aquele lugar. E tem gente que tem dificuldade. Então, tem que treinar realmente para conseguir aprender a ter esse foco, essa visualização clara e tal. Então, esse é um treinamento muito importante. A visualização é um grande treinamento para fazer uma projeção holográfica realmente como deve ser feita. Ok. Fabiana Valina. Emanuel, a clarividência viajoura seria uma projeção mental? Usou a palavra Isso viajoura. é um outro nome, né? Tanto que tem gente que chama, né? Eu digo assim, o Brasil é incrível, né? Como inventa um nome para tudo, né? Em todas as áreas, na engenharia, na biologia, em tudo, e o pessoal sempre está inventando nome e mudando os nomes, inclusive. Eu digo assim, né? Na universidade lá, o pessoal não tem mais tema para fazer doutorado. Daí, vou fazer doutorado do quê, né? Tem um cara que pesquisou a saliva da saúva. Sabe o que? Eu vou pesquisar a saliva da saúva do Himalaia. E aí a pessoa vai pesquisar a saliva da saúva do Himalaia e vai dar um nome lá, que a saliva da saúva do Himalaia tem um outro nome, não é saliva, é uma exudação específica, sabe? Então parece que o povo vai criando nomes. Tá? Com isso não é uma crítica destrutiva, né? É um comentário até hilariante que eu faço, inclusive com os meus colegas e com o pessoal aí que está estudando e se aprofundando em várias áreas, porque a gente tem essa mania. Mas é uma mania natural, ela surgiu no meio acadêmico e se expandiu para todos os meios. Então, a clarividência, ela é uma capacidade que nós temos de colocar a nossa consciência no nosso corpo mental. Tá? Então, a clarividência é isso. Eu estou aqui com o meu corpo físico, meu corpo astral, meu corpo mental, tudo junto, aqui conversando com vocês.
Se eu boto todo o meu foco de atenção, não aqui no computador, em vocês e tal, e coloco a minha atenção só no corpo mental, eu vou estar vendo aqui com o meu Ajna Chakra, com o meu terceiro, meu chakra aqui do terceiro olho, e eu vou estar vendo o que está acontecendo aqui em volta de mim, num plano mental, certo? As interações. Isso é clarividência. Se eu pego e me projeto e vou para um lugar mais longe, vou lá e sento do lado do Alexandre agora para ver o que ele está fazendo ali, por exemplo, né? Eu estou numa projeção mental, eu estou numa clarividência viajoura, né? Que eles chamam viajador, uma coisa assim. Né? Então é a mesma Isso. coisa, só que com nomes diferentes. Né? Ok. Clarividência viajoura, acho que é isso que eles chamam mesmo. Viajoura, correto, Isso. isso mesmo. O Alexandre de Oliveira Campos, quanto tempo de exercícios para conseguir fazer? Acredita, projeção mental quanto astral? Depende da pessoa. Nós temos alunos aí há muitos anos, né? Então a gente já tem um parâmetro assim, né? E depende da pessoa. Tem pessoas que a gente mostra as técnicas, elas começam a fazer essas técnicas e já na primeira semana já tem resultados. Mas a gente sempre estimula que existam ciclos, né? Pegar determinadas técnicas e trabalhar com elas pelo menos 21 dias, para que você entenda bem a técnica. Cada dia você vai aprender um pouco mais dela, né? O que que aquela técnica de concentração deu, o que que aquela visualização deu, aquela concentração na respiração, o que que eu senti. Então, nesses 21 dias, você vai estabelecer todo um complexo de parâmetros que você vai entender a técnica propriamente dita. E aí você vai ter mais autonomia para trabalhar com a tua própria projeção. Mas muitas pessoas nos relatam que nas primeiras práticas já estão se projetando, enquanto tem outras que já estão no segundo ciclo de 21 dias e estão começando agora a se projetar. Então, vai depender de cada indivíduo e esse parâmetro aí não existe sobre a capacidade de cada um. Todos temos capacidade, somente que alguns têm um pouco de dificuldade, às vezes por concentração, né? Não se foca tanto assim, não consegue fazer algo realmente de um mergulho profundo, então acaba prolongando as experiências. Mas é muito legal, porque daí cada um tem experiências diferentes, gente. Isso que é o gostoso. Aí o pessoal relata experiências diferentes e a gente coopera, ajuda eles a entender o que viveram, para que aquilo se transforme numa coisa que possa levar a ter um resultado positivo. É muito bacana. Ok. Manuel, a Lena está aqui, boa noite. Gostaria de saber se existem diferenças entre projeção mental e visão remota. Se sim, quais seriam essas diferenças? Então, Helena, a projeção a mental, ela falou, né? A projeção mental, você se desloca mesmo. Então, por exemplo, eu recebo uma comunicação de um guia, eu escuto, né? No meu processo é assim, escuto ali o Antarel falar alguma coisa e nesse escutar esse alguma coisa, de repente vem uma solicitação de que eu me desloque para determinado lugar. Aí eu faço uma projeção mental e vou até ele. Então eu me projetei até o Antarel e lá ele está lá, mas eu não sei o que está me esperando. E ali ele passa as informações, as orientações, ou mostra uma coisa que tem que mostrar, e eu volto para o corpo físico. Então, isso é uma projeção mental. Tá? Eu me desloquei, eu estou interagindo lá com ele. Eu estou vivendo naquele momento. Inclusive, tudo que eu estou vivendo ali é novidade. Eu não sei o que vai vir dali. Então, você se projetou como se estivesse caminhando mesmo, ou voando. Por mais que você esteja consciente que está aqui, você está consciente que está lá. E as coisas que estão lá são novidades. Você não sabe o que vai vir. Né? E a visão remota, normalmente, é como se fosse uma clarividência que você faz à distância. Você fica aqui parado, sentado em meditação e tal, e você começa a visualizar cenas que estão em outro local. Mas você não está lá naquele local. Você está vendo uma cena. Nossa, eu vi uma cena de um carro que passou lá e, meu Deus, veja, tinha um sinal vermelho e deu um acidente. E muitas vezes a visão remota faz com que a pessoa até ajude outra a não passar por um acidente. Nós já tivemos casos aqui de alunos que tiveram visão remota de determinadas situações e viram as pessoas que estavam naquela situação, avisaram e aquele acidente não aconteceu. Aquela situação não aconteceu. Ou
minutos antes do acidente, eles avisaram e a pessoa fez um desvio de rota. Então, são coisas que a gente pode também estar aqui sendo um clarividente, igual uma cartomante ali, lendo nas cartas, isso seria uma visão que você tem com o teu corpo astral, mas é uma visão que você está nesse ambiente, né? Você está vendo situações como se fosse numa TV. É Ok. isso. Pessoal, o Manuel nos deu um tempo, né? Nós vamos obedecer esse tempo, é importante isso, porque ele tem aula para ainda dar. Temos duas perguntas aqui, Manuel, então se alguém tem alguma Tranquilo. pergunta, coloque aí. A Jane pergunta, na projeção mental, temos a capacidade de ter um intelecto maior? Exemplo, a memória fica expandida também, mesmo depois que voltamos da projeção? Então, eu sempre usei para aprender coisas, tomar consciência do meu corpo astral, né? O meu astral. Então, quando eu coloco a consciência no astral, eu entendo muito facilmente as coisas que eu estou estudando e aquilo vira, parece que ele entra e começa a fazer parte de você, e você entende tudo aquilo. Agora, para estudar, para aprender coisas do intelecto, eu nunca usei a projeção mental, né? Nunca senti a necessidade, porque eu sempre usei o corpo astral para isso. E você não precisa se projetar no astral, você simplesmente foque a tua consciência no teu corpo astral. Visualize ele ampliado, quando se estiver naquela situação de balonamento, que você sente que você está com aquele cabeção, né, de energia, que é você, o teu campo energético, mas a tua consciência está nesse campo energético, você já entra num estado diferente. Na hora você sente que você está num estado diferente. Aí você pode ver os problemas que você está passando ali e você vai resolver com uma facilidade incrível, né? Então, a minha recomendação seria isso, né? Porque eu já fiz, e muitas vezes, e sempre deu certo, né? Já na projeção mental, eu nunca usei para estudar, né? Me projetar mentalmente para estudar alguma coisa, nunca usei. Manuel, o Fábio, tá, boa noite a você, né? Boa E noite, Fábio. pergunta, quantos estados vibracionais interferem nos processos de projeção e gratidão? Todos, todos. Todos? Não dá nem para dizer quais, porque são todos. Porque nós somos seres energéticos. Todos nós interagimos com distintas vibrações, tanto vibrações nossas quanto externas. Então, tudo está interagindo naquele momento. Se nós, por exemplo, não tivermos uma proteção em volta, nós vamos estar suscetíveis a essas influências dessas vibrações externas e que podem atrapalhar o nosso processo de projeção, né? Influenciar, inclusive, as nossas determinações para a nossa projeção. Assim como nós temos dentro de nós todo um potencial de geração de vibrações incrível, coisas maravilhosas e coisas não maravilhosas. Então, muitas vezes, as pessoas geram vibrações internas delas mesmas, baseadas no medo, né? Baseadas na incompreensão, baseadas na dor. E isso vai gerar vibrações que muitas vezes vão afetar negativamente a tua experiência, ou então castrar a tua experiência. Então, as vibrações, todas elas, os estados vibracionais, eles vão interagir com a tua projeção. Por isso que tem todo um conjunto de técnicas que você faz para poder estar realmente harmônico e realizar aquela prática. Porque não é simplesmente sair do corpo por sair do corpo, né? Você vai ter que passar por um estado vibracional fantástico. Então, a gente trabalha dentro do corpo físico com muita energia azul, faz essa energia ciclar dentro de você, transmutar, limpar, equilibrar, fortalecer, equalizar as vibrações do teu corpo, né? Cria um campo de proteção, que vocês já sabem, que é a cúpula de proteção das cores violeta, dourada, que são as cores da transmutação e da proteção. Qualquer energia externa que venha será transmutada, ela não vai te atingir, né? Um medo de alguém, um pensamento ruim de alguém não vai chegar em você, ou um pensamento de desejo ou bom de alguém também não vai chegar, porque não tem nada a ver com aquela frequência, ela te protege. E nesse momento, você, por estar trabalhando com azul, você vai estar equalizando tuas vibrações. A partir desse ponto, você se qualifica para poder sair
projetado, seja mentalmente ou seja astralmente, e ter uma experiência de nível superior. Então, sem ser afetado pelas vibrações externas. Então, é muito cuidado com vibrações. Por isso que nós trabalhamos muito com essas visualizações, com essas práticas, alinhamento de chakra, respiração, criação de campo de proteção, criação da energia azul dentro da pessoa. Todo esse ferramental, ele se torna daí uma coisa automática, que você começa a usar assim naturalmente depois da prática. E ela ajuda bastante. Ok. Emanuel, José Carlos pergunta: é possível fazer uma projeção para o passado ou para o futuro? É uma pergunta cabeluda, José Carlos. Eu não vou conseguir responder inteira hoje, né? Prometo fazer uma live inteira sobre isso no nosso canal já, porque outras pessoas já perguntaram, mas é possível sim. E você consegue, inclusive, mudar o teu passado e alterar as coisas que acontecem hoje no teu presente. Então, a projeção, ela independe de tempo e espaço. Então, você consegue realmente, através de determinadas técnicas, acessar essas questões de tempo e alterar possíveis coisas, situações que você está vivendo ou estará vivendo. Então, é bem possível, é real, mas nós teríamos que ficar muito tempo conversando para poder mostrar de uma maneira cartesiana, linear, esse entendimento, como que funciona. Manuel Francine Esquerda pergunta: existe algum risco para o corpo astral ou físico? Algum preparo espiritual específico que antecede ao processo? Isso mesmo, tem todo esse preparo que você faz justamente para que você tenha uma experiência real, satisfatória e que seja útil no teu processo evolutivo interno de autoconhecimento, né? O risco que existe é você ter uma experiência que não serve para nada, né? Por exemplo, existem riscos que as pessoas falam, que chamam de medos, medos assim, se eu me projetar, daí outro qualquer pode tomar meu corpo. Não, né? Eu vou sair do corpo e vou ver um monte de monstros e criaturas feias e tal e tal. Gente, quem faz essas coisas é a nossa mente. A nossa mente cria todas as possibilidades no universo astral que ela quiser. Por isso que nós temos que ter um certo trabalho anterior, e é fácil, básico. Você vai fazer umas práticas ali, uma semaninha, depois já vai pegar o jeito, e isso vai se adaptar no teu processo. Você vai fazer umas práticas de concentração, de foco, de meditação, tudo para pôr tua mente equilibrada, para que durante uma projeção você não comece a criar um monte de histórias que acabam te atrapalhando. Elas não vão criar em você problemas sérios, tipo perder o corpo físico e tal, né? Mas podem criar essas situações constrangedoras, né? De criar criaturas feias que você não gosta de ver e tal, mas é tudo criação da tua mente. A grande maioria dos fenômenos, e para não dizer todos os fenômenos que eu tive conhecimento na minha vida toda, de pessoas que tiveram pavor na projeção astral, foi nos momentos de paralisia do sono, que a pessoa não domina a projeção. Então, quando ela está ainda naquele sai e não sai, a mente, por medo, cria as fantasias mais incríveis e a pessoa fica com medo e trava todo o processo. Então, nós temos que começar a trabalhar ali na paralisia do sono, trabalhar nossos medos, ressignificar nossos medos é muito importante, ressignificar nossas atitudes, perdoar nossas atitudes do passado. Tudo isso abre o nosso campo para que a gente tenha uma experiência real. Gratidão. Eu acredito, Manuel, que essa foi a última pergunta e ela deixa aqui a pergunta que serve para todos, tá, pessoal? Essa live aula ficará gravada em algum grupo ou canal? Bem, nós informamos que todas as nossas lives estão sendo gravadas, editadas e serão colocadas na Universidade Livre, que provavelmente os acessos serão a partir de setembro. Então, cada base lá terá um tema e você poderá entrar, né, e mergulhar, ficar feliz lá. Tem muitos assuntos de cada área, inclusive essa aí será colocada lá. Correto, Manuel? Correto, é isso aí mesmo. Vamos ter um local de estudo fantástico que é a nossa Universidade Livre, e com várias temáticas, inclusive voltadas à ecologia, voltadas à sustentabilidade, ao contato ufológico. Então, nós teremos aí um local para interagir que será muito bom para todos, e com muita informação aplicável, prática, real, né?
Então, muito obrigado a todos aí pela atenção. Nossa, só posso agradecer a todos aí que participaram, fizeram as perguntas. É muito bom poder interagir assim com vocês. Gratidão. Emanuel, quer deixar algum contato ou só o canal mesmo lá do YouTube, pessoal pesquisar? Ou fica à Não, então vontade. é isso aí mesmo, pessoal. Busquem acessar o meu canal no YouTube lá, Emanuel Sanches Autor. Ali vocês vão ter muito sobre essa temática para vocês estudarem, verem, aprenderem, praticarem, né? E através do próprio canal, a gente conversando, vocês acessam o meu Instagram, que tem o mesmo nome, e pelo Instagram eu respondo muitas pessoas que me fazem, contam suas histórias, o que estão vivendo e tudo mais. E agora, lembrando, né, que no final do mês nós vamos fazer a Semana da Projeção. Nós vamos trabalhar a semana toda com a temática de projeção, tanto eu quanto a Mariel, a minha esposa, que também é especialista nessa área. Então, nós vamos trabalhar uma semana inteira para poder ajudar o máximo de pessoas a se envolver, conhecer e se aprofundar com essa temática aí que é tão importante nesse momento de transição que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito chave da história da humanidade e isso é um conhecimento que tem que estar ventilado mesmo para que as pessoas tenham acesso, porque é uma chave muito importante nesse momento para todos. Nós vamos divulgar, tá, Manel? Se chegar pronto o convite, iremos divulgar em todos os canais. Eu que agradeço a todos vocês pela organização e me coloco à disposição, né? Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, o pessoal que participou aqui desse encontro tiverem dúvidas e tal, não tenham, né, reservas, né? Nós estamos aqui para cooperar, participar e crescer juntos, né? Então, um agradecimento a todos e namastê. Gratidão, Manel, Manastê, e a todos uma ótima noite, pessoal. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Até a próxima.